Olá pessoal, mais uma questão envolvendo o tema lei de Hess. Nessa questão são dadas duas equações com os respectivos ΔH e ele pede a entalpia padrão da reação para a combustão incompleta de 1 mol de octano líquido no ar, produzindo monóxido de carbono e água líquida. Então, a situação é a seguinte, ele deu duas equações com os respectivos ΔH e ele pede o ΔH dessa equação. Combustão incompleta de 1 mol de octano líquido. Então, a combustão eu vou reagir o octano com oxigênio. Quando ele fala que a combustão é incompleta e forma monóxido mais água, nós vamos fazer o balanceamento para a equação. Tá? Então veja que ele não é nenhum problema para a gente escrever a equação, porque ele menciona todos os participantes dela. O octano, combustão nós sabemos que é a reação com oxigênio. Ele fala que forma monóxido de carbono e água. Então nós vamos fazer o balanceamento da equação, tomando como base 1 mol de octano, que é o que ele pede. Então eu faço o balanceamento para a equação. Quero saber seu ΔH. O que eu vou ter que fazer? Somar as duas equações que ele deu para chegar na equação que ele pede. Tudo bem? Então, quais são os ajustes que nós vamos ter que fazer? Primeiro, o octano ele aparece do lado esquerdo da seta, ao lado dos reagentes, com o coeficiente 1 na frente, que na verdade está omitido aqui, mas é o coeficiente 1. Então eu vou procurar nas equações que foram dadas onde aparece o octano. O octano está do lado esquerdo da equação, lado dos reagentes, só que com o número 2 na frente. Então eu vou ter que dividir essa equação número 1 por 2. Dessa forma eu fico com o coeficiente que eu quero. Então, dividindo a primeira equação por 2. Lembre-se que quando você divide uma equação, você vai dividir as quantidades de todos os participantes, inclusive o ΔH. Dividindo então a primeira equação por 2, nós vamos ficar assim. Ela era assim, vai ficar assim. Mais uma vez, foi dada dessa forma, eu vou dividir todo mundo, todos os participantes, por 2. Veja que o ΔH eu multipliquei por meio, que equivale a dividir por 2. Tá bom? Bom, o passo seguinte seria analisar o oxigênio. Só que o oxigênio ele aparece nas duas equações, então isso costuma dar um certo trabalho na hora de fazer o ajuste do oxigênio. Quando uma substância aparece em mais de uma equação, deixa por último. Normalmente ela se ajusta sozinha. Então vou deixar o oxigênio por último. Vou analisar então o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele aparece na segunda equação que foi dada. Só que eu quero o monóxido de carbono do lado direito da reação, lado dos produtos. Na equação que eu procuro o ΔH, eu quero o monóxido de carbono do lado direito, lado dos produtos. Então o que eu vou ter que fazer com a segunda equação? Eu vou ter que inverter e multiplicar por 4. Por quê? Se eu inverter, o monóxido de carbono passa para o lado direito. Multiplicando por 4, o coeficiente dele, que é 2, vai passar para 8. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou inverter a segunda equação e vou multiplicar por 4. Vou fazer isso com as quantidades de todos os participantes, inclusive com o ΔH. Olha como é que vai ficar. Invertendo e multiplicando por 4. Ó, ela era assim, ela ficou assim. Mais uma vez, ó, estava dessa forma. Eu vou inverter e multiplicar por 4. Dessa forma, ó, o monóxido de carbono aparece do lado direito, que é o que eu quero, com o número 8 na frente.
Feitos os ajustes, eu vou somar as equações agora. O que pode se cancelar aí? O CO2, 8 de CO2 de um lado, 8 de CO2 do outro. Cortei. Bom, o que vai sobrar? O octano, que é o que eu quero. Do lado direito, monóxido de carbono e a água. Tudo certinho. O oxigênio também vai estar de acordo. Veja, olha a conta que eu vou ter que fazer. Ó. Do lado esquerdo eu tenho 25 sobre 2 de oxigênio. Do lado esquerdo, 25 sobre 2. Do lado direito tem 4 inteiros. Então eu vou fazer essa conta. 25 sobre 2 menos 4 inteiros. Se você fizer 25 sobre 2 menos 4 inteiros, vão restar 17 sobre 2, ainda do lado esquerdo da equação. A conta é essa, 25 sobre 2 menos 4. Isso vai dar 17 sobre 2. Que é exatamente o que eu quero na equação final. Então, se eu conseguir somar as equações que foram dadas para chegar na equação que ele pede, eu posso fazer o mesmo com os ΔHs. Eu vou pegar o ΔH da primeira equação mais o ΔH da segunda equação e chego na resposta. Nós vamos ficar com a alternativa E de escola. Por enquanto é só. Se tiver alguma dúvida, deixe seu recado aí. Um abraço.